E aí galera, Grande Mestre Evandro Barbosa aqui, e nesse vídeo de hoje nós vamos para a nossa partida da semana, em que eu quero analisar com vocês uma partida que foi bastante decisiva na final da Copa do Mundo de Xadrez, disputada entre Radjabov e Ding Liren. Esse match foi um match bastante equilibrado, que foi ser decidido só nas partidas rápidas, em que o Radjabov ele demonstrou um nível de xadrez muito alto e ele soube também controlar os nervos nessas partidas rápidas. Esse foi um resultado que me surpreendeu, porque eu tava apostando as minhas fichas no Ding Liren, que hoje eu considero um jogador mais completo do que o Radjabov. Mas no final das contas, o grande campeão foi o Radjabov. Então a gente vai analisar essa partida agora, que foi uma partida, foi a terceira partida do match, e ela foi decisiva porque o Radjabov ele estava perdendo o match, ele estava um ponto atrás, estava 1,5 a meio, e ele jogava de brancas, praticamente tendo a obrigação de ganhar para ficar vivo no match, porque se ele empatasse a partida seria muito difícil vencer a quarta partida de pretas. Então bora lá, bora começar a análise dessa partida. Radjabov de brancas começou com lance 1 E4, então E5 do Ding Liren, cavalo F3, cavalo C6 e agora bispo B5, jogando assim uma Ruy Lopes. Então as pretas fizeram A6, bispo A4, as brancas não quiseram jogar o bispo por C6 direto, entrando numa variante das trocas. Jogou com bispo A4, cavalo F6, então roque. No caso de tomar o peão de E4 agora, entraria na variante aberta da Ruy Lopes, em que as brancas poderiam jogar com D4, para tentar abrir a coluna E. No caso de E por D4, então já tem torre E1, cravando o cavalo. Então as pretas vão jogar com B5, bispo B3 e D5. O preto acaba devolvendo o peão, assim entrando numa variante bastante teórica da Ruy Lopes, que é a variante aberta. Então o Ding Liren ele não jogou assim, ele jogou bispo E7, seguiu então com torre E1, agora defendendo o peão de E4, B5, bispo B3 e roque. Então o Ding Liren ele quer jogar aqui o famoso contra-ataque Marshall, que é uma das variantes principais da Ruy Lopes. É uma variante muito teórica e eu considero uma variante difícil de buscar vantagem de brancas. Eu, como jogador de peão-rei, eu jogo Ruy Lopes também. É uma variante assim que eu não gosto de enfrentar. Eu considero uma das melhores variantes para se jogar de pretas. E foi uma decisão curiosa essa do Radjabov entrar no ataque Marshall, que é uma variante assim tão teórica. Só a única ideia dele entrar numa variante como essa é se ele tivesse alguma novidade, alguma super preparação na abertura. E ele conseguiu realmente apresentar uma ideia na partida, uma ideia para colocar problemas. E ele demonstrou aqui uma excelente preparação teórica que criou problemas pro Ding Liren, que a gente vai ver o que aconteceu aqui, como foi essa novidade, essa preparação do Radjabov. E depois também uma técnica de finais impecável. Bom, mas vamos lá, esse foi um primeiro momento assim interessante, a decisão na escolha da abertura. Então ele jogou C3, entrando na variante principal do ataque Marshall, que as pretas jogam agora D5, sacrificando um peão. Então veio E tomar D5, cavalo toma D5, cavalo por E5, cavalo por E5 e torre por E5. Então as pretas sacrificam um peão, só que o preto ele vai conseguir uma compensação bem grande por esse peão, porque as pretas vão conseguir ganhar tempos em cima da torre. A ideia é, depois de torre por E5, jogar com C6, como foi jogado na partida, para poder jogar bispo D6, já ativando o bispo, ganhando tempo na torre e podendo trazer a dama para H4. Então as pretas vão conseguir uma vantagem bem grande no desenvolvimento e chances de ataque na ala do rei, tendo assim compensação pelo peão sacrificado. Essa ideia ela foi usada pela primeira vez
por um jogador chamado Frank Marshall contra o Capablanca. Dizem que o Marshall ele passou 10 anos preparando essa variante para conseguir vencer o Capablanca. E quando ele teve a oportunidade de jogar essa variante contra o Capablanca refutou todas as análises do Marshall no tabuleiro, ganhando uma partida muito boa. Nessa partida que eu disse, o Marshall ele jogou cavalo F6 e depois jogou bispo D6 e cavalo G4 com uma iniciativa na ala do rei. Mas com o desenvolvimento da variante ficou claro que o lance C6 é um lance superior a cavalo F6, podendo já passar a dama direto para H4 com bispo D6 e dama H4. Bom, mas enfim, aqui seguiu com D3, bispo D6, torre E1, bispo F5, dama H4 direto seria uma opção também, mas aqui jogou bispo F5, desenvolvendo rápido as peças. Então as pretas possuem agora a iniciativa, que foi um tema inclusive da nossa live de quarta. Então ele tá com as peças ativas e o Jing Liren ele vai aproveitar para atacar. Quando você tem a iniciativa, você tem que usar ela, você precisa fazer lances ativos. Então aqui jogou dama F3, dama H4, G3. Aqui no caso de dama por F5, então dama por H2, rei F1, torre de F E8. E o preto ele tem bastante compensação pela peça sacrificada, né? Na verdade é difícil achar um lance já pro branco nessa posição, porque tá ameaçando dama H1 cheque. E se, por exemplo, fizer um lance como dama H3 para tentar trocar as damas, então é possível jogar agora dama G1, rei toma G1 e torre por E1 mate. Mas é claro que o Radjabov não entrou nessa variante, ele jogou com G3, então seguiu dama H3 e agora bispo E3. As brancas resolvem devolver um peão, né? Assim vai ficar equilibrado o material e o branco vai conseguir terminar o desenvolvimento. Então, isso é bem típico quando você enfrenta um sacrifício posicional, enfrenta um gambito, você devolver o material para conseguir assim organizar suas peças. Porque muitas vezes você tenta ficar segurando o peão, segurando o material, você dá uma iniciativa muito grande para o seu adversário. Então aqui o Radjabov já devolve o peão, cavalo D2, dama F5. Agora já mudou um pouco a dinâmica do jogo, né? Que o material ele tá igual, o branco conseguiu desenvolver as peças. Então o Jing faz dama F5, né? Que aí vai equilibrar a posição, no caso de trocar as damas. Jogou bispo D4, torre de F para D8, A4, tentando criar algumas fraquezas na ala da dama, H6, então H4, torre de A, C8. Então aqui nós chegamos numa posição bem crítica da abertura. Então até aqui era tudo teoria. Então o próprio Jing Liren ele havia jogado essa posição 2 vezes numa partida contra o Wesley So e em outra partida contra o Karyakin. E nas 2 partidas ele conseguiu empatar. Só que agora o Radjabov, ao invés de fazer o A toma B5 que foi jogado nessas 2 partidas, ele jogou com dama por F5, que segundo a minha base de dados foi uma novidade. E nas análises que eu fiz, eu achei uma novidade bem interessante essa, porque depois de bispo F5, cavalo E4, já atacando o bispo de D6, bispo F8, cavalo C5, surge aqui um final que não é tão fácil de jogar de pretas. Porque aqui o preto ele tem uma fraqueza, que é a casa C5, o peão de A6 também é uma debilidade. Então, por mais que o material ele esteja igual aqui, eu acho que o branco conseguiu já criar alguns problemas aqui para as pretas. Então, eu não sei exatamente até que momento que o Radjabov ou o Jing Liren estava na preparação. Eu imagino que até aqui o Radjabov ele tinha analisado já, e o Jing Liren talvez não tivesse esperando essa ideia, ou talvez esqueceu ali da preparação no momento. Mas aqui eu acredito que na prática o branco ele consiga criar problemas. Então isso já foi uma vitória na abertura para o Radjabov, né? Então essa é a ideia que ele tinha preparado. E o Jing Liren ele faz aqui o lance cavalo B4. Talvez nesse momento tenha que buscar alguma outra reação.
Eu tentei fazer algumas análises aqui, buscar qual seria o melhor lance para o preto, e ainda não tá claro para mim como que as pretas devem jogar nessa posição. Por exemplo, no caso de cavalo B6, então A5 pode ser uma ideia, porque aí o peão de A6 é um problema. Eu acho que não é tão simples assim jogar essa posição. Eu vi com o computador tava dando um lance estranho, B por A4, que não é um lance nada intuitivo. Então é um lance dificílimo de fazer, porque estraga toda a estrutura de peões. E não tá claro se é bom mesmo esse lance. Porque no caso de tomar de torre em A4, torre B8 é um lance forte. Então, por exemplo, bispo D5, CD5, B4, bispo C5 entraria no final com bispos de cores opostas. E aí o preto consegue igualar por causa do bispo de cores opostas. Mas, por exemplo, depois de B por A4, cavalo por A4, torre B8, bispo D1, eu acho que ainda não é fácil jogar de pretas essa posição. Porque o peão de A6 é uma debilidade, o peão de C5 também. Então acho que o branco ainda pode pressionar esse final. Então, para falar a verdade, eu não sei ainda qual é a melhor maneira de enfrentar essa ideia do Radjabov. É uma posição que realmente cria problemas aí para as pretas. E aqui o Ding Liren, ele resolveu jogar cavalo B4, que é um lance bastante interessante esse cavalo B4. Não dá para tomar em B4 agora, por causa de torre D4. E daí o preto ele tem bastante contra-jogo. Então o Radjabov, ele jogou aqui um lance bem forte nesse momento. Ele faz torre E5, já atacando assim o bispo de F5. Então o Ding Liren, ele joga G6, A tomar B5, C tomar B5. E aqui vem um dos momentos mais críticos da partida, que aproveitando esse tema do cavalo no ar, tudo bem que não dá para tomar esse cavalo direto, porque tá caindo o bispo em D4, mas surge várias ideias táticas, porque essa peça ela tá atacada. Então o Radjabov ele faz aqui o lance cavalo E6, que foi um lance muito forte, que vai criar mais problemas aí para as pretas. A ideia é a seguinte, que se jogar nesse momento o F toma E6, então é possível jogar torre por F5. G por F5, bispo toma E6. E aqui o branco vai conseguir uma posição ganha, porque depois que tirar o rei, por exemplo, rei H7, dá para tomar em F5, rei G8, bispo por C8, e daí entra numa posição, entra num final, onde o branco tá com 2 peões a mais aqui, e as brancas vão conseguir vencer esse final. Então é uma ideia tática bem forte essa, que agora coloca o preto em apuros, né? É difícil defender essa posição. Então Ding Liren teve que jogar bispo toma E6, torre toma E6, F toma E6, bispo toma E6, é uma variante bem forçada essa, rei H7, bispo por C8, torre por C8. Então esse aqui é o momento que, apesar do Radjabov ter encaixado a preparação, ter encontrado vários lances fortes aqui, o torre E5, cavalo E6, o Ding Liren ainda tinha chances de defender essa posição. Mas esse seria o momento aqui mais importante para a defesa das pretas, que o Ding teria que jogar com o cavalo C2. Que, por exemplo, depois de torre C1, cavalo D4, CD4, torre D4, entra em um final em que o preto ele tem muitas chances de conseguir se defender. Por exemplo, nesse momento, depois de bispo A6, as pretas podem tentar jogar com torre B4, já atacando o peão de B2. Tem essa presença dos bispos de cores opostas, que sempre tem uma tendência a levar para o empate. Então acho que aqui o preto teria muitas chances de defender esse final. E não é tão fácil de entender por que o Ding não jogou esse lance, porque acho que basicamente o preto ele tem 2 candidatos nessa posição, ou toma em C8 ou joga cavalo C2. Então não sei exatamente o que o Ding Liren viu nessa variante do cavalo C2 que ele não gostou, né? Porque é claramente a melhor chance de se defender. Ele acabou jogando com torre por C8. E agora esse final que surge depois de tomar em B4, torre C4, bispo F6, é um final bem incômodo de jogar de pretas, que o preto ele tem um peão a menos, mas agora são bispos de mesma cor, é diferente daquela posição com bispos de cores opostas. Então em um final, a presença do bispo de cores opostas tem essa tendência em levar para um empate,
porque um bispo não consegue atacar na diagonal da cor do bispo do adversário. Então é bem diferente desse final. Nesse final é claro que as brancas precisam de técnica, que como eu falei antes aqui no vídeo, a técnica do Radjabov foi impecável, mas o branco tem muitas chances de ganhar esse final. Jogou aqui bispo G7, se torre por B4, tem torre por A6. O final continua sendo bastante difícil, tá? Com ideias como, por exemplo, jogar torre A7. Jogou aqui bispo G7 e agora bispo E7, que é bem mais forte do que trocar os bispos. No final de torres, aí sim, o preto teria muita chance de se defender. Jogou aqui torre C6 para defender A6, então torre A2. E agora entra naquela parte técnica, que é a parte de converter a vantagem. Então aqui o branco ele tem um peão a mais na ala do rei. Ainda não parece tão fácil de ganhar esse final, mas vocês vão ver que a técnica do Radjabov foi muito boa. Aqui ele vai melhorando a posição aos poucos. Então o que é a técnica de finais? Basicamente é você ir melhorando a sua posição, você fazendo lances que aos poucos você conseguir ir progredindo na posição sem dar nenhuma chance para o adversário. Então evitando qualquer chance de contra-jogo. Então esse é o principal princípio que você deve usar na hora de converter vantagem. Evitar o contra-jogo do adversário. Então aqui jogou com rei G8, bispo C5, já restringindo a torre de C6, rei F7, rei G2, rei E6, B3, então H5, porque em algumas posições poderia ter um H5 das brancas, então Ding já faz esse lance, rei F3, centralizar o rei, rei F5, torre D2, bispo E5, torre D5, e agora não tem nenhum lance ativo para fazer de pretas, o Ding acaba voltando o rei para E6, e agora as brancas conseguem ativar o rei com rei E4, e daí surge a ideia de F4 e F5. Jogou agora com bispo F6, F4, bispo C3, F5, rei F7, torre D7, rei G8, bispo D6. É interessante ver que o preto não consegue criar nenhum tipo de contra-jogo, as brancas vão só melhorando a posição aos poucos. Então aqui já criou a ameaça de jogar, por exemplo, rei D5. Jogou então G por F5, rei por F5, bispo G7 e depois de rei G5, o Ding Liren ele abandonou nessa posição, porque vai cair o segundo peão depois de rei por H5 e as brancas ficam com 2 peões a mais na ala do rei e daí fica bem mais fácil de converter a vantagem, é só avançar os 2 peões que as brancas vão conseguir vencer essa partida. Então essa partida aqui ela foi muito importante, porque aí o Radjabov ele conseguiu empatar o match e na quarta partida clássica empatou também. Então o match nas partidas clássicas terminou em 2-2 e aí hoje foi o desempate nas rápidas, que eu acredito que o Radjabov ele entrou na frente assim nesse desempate por ter vencido essa partida. Eu não sei exatamente como foi assim a reação do Ding Liren por ter perdido essa terceira partida, mas hoje ficou claro que o Radjabov estava melhor nas partidas rápidas, né? E assim foi o grande campeão da Copa do Mundo. Os dois se classificaram para o torneio de candidatos. E daí vamos ver, né, o que acontece aí no torneio de candidatos. Eu ainda aposto minhas fichas no Ding Liren para ser o vencedor do candidatos e disputar o match contra o Carlsen. Mas temos aí também Radjabov agora na briga, surpreendeu. Quem sabe ele chega bem no candidatos também, né? Bom, mas então é isso aí, galera. Essa é a partida da semana. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido com essa partida de hoje. Então, vamos encerrando por aqui e até o próximo.